A paz. Para a nossa devocional de hoje, eu gostaria de ler Mateus 15, a partir do versículo 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Amém. O que eu achei interessante aqui? Primeiro, as pessoas levavam os doentes até Jesus. Por que as pessoas levavam os doentes até Jesus? Porque eles sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa. Porque eles sabiam que Jesus era a solução para o problema deles. Eles iam atrás de Jesus porque eles tinham esperança, porque eles tinham fé e porque eles precisavam de socorro. E nós buscamos a Deus, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente frequenta os cultos, a gente está sempre buscando a Deus. E quando a gente busca a Deus, a gente tem algo de Deus em nós, a gente tem a presença de Deus em nós, a gente tem o poder de Deus, a gente tem a unção de Deus, a gente está sempre buscando Deus. Então a gente tem Deus em nós. E então, nesse caso, é comum que algumas pessoas procurem a gente para pedir ajuda, procurem a gente para pedir socorro. Só que muitas pessoas elas não conseguem chegar e falar, olha, eu estou precisando de ajuda. Não, muitas pessoas pedem socorro, pedem ajuda de uma maneira diferente. Às vezes as pessoas estão feridas e elas chegam para você reclamando de alguém. Às vezes aquela pessoa não está bem emocionalmente e ela chega para você e não fala, eu estou triste, eu estou sofrendo. Não, ela chega reclamando, ela chega se queixando. Às vezes ela chega murmurando da vida, reclamando das pessoas, falando mal de alguém. Cada pessoa tem uma maneira diferente de demonstrar o problema dela. Às vezes ela não quer nem que ninguém perceba, mas ela tem aquele problema e aquilo acaba transparecendo. Só que as pessoas têm muita dificuldade de se abrir. Algumas pessoas têm muita dificuldade de reconhecer que elas precisam de ajuda. Então elas vêm para nós precisando de ajuda, mas não falam claramente. E às vezes a pessoa está ali doente, seja do corpo, seja das emoções, seja da maneira que for. Às vezes a pessoa chega para você doente, precisando de uma ajuda e sem falar. E você precisa reconhecer o que está acontecendo e tentar ver a melhor maneira possível de ajudar. Como você tem Deus em você, as pessoas procuram uma solução em você. As pessoas procuram uma ajuda em você. E se você não estiver atento, você não reconhece, aí você acaba não ajudando. Às vezes chegam pessoas que a vida delas não anda e ela reclama que a vida não anda, ela reclama que as coisas não acontecem. Ela reclama que os planos dela não dão certo. Ela reclama que a família dela não muda. Ela reclama dessas coisas. Ela tá como? Ela tá como um desses coxos. A vida dela não anda, ela não anda. Ela precisa de uma ajuda, ela precisa de uma cura. Só que essa cura que ela precisa está em Deus. E ela reconhece Deus em você. Ainda que de uma maneira inconsciente, mas ela procura ajuda em você. E nesse momento, você precisa agir como Jesus. Era tanta gente para ele curar, e ainda assim ele não rejeitou ninguém. Ele curou todas aquelas pessoas, ele deu atenção a todas aquelas pessoas. Mas Jesus é perfeito, Jesus é Deus, mas ele também era homem, assim como nós somos. E a gente precisa tentar ajudar. A gente precisa mostrar para aquela pessoa que a vida dela não anda, que ela precisa de Deus na vida dela para a vida dela andar. Que ela precisa buscar ao Senhor para o Senhor fazer o agir dele na vida dela. Às vezes chegam pessoas que estão completamente cegos, encantados pelas coisas do mundo, achando que a vida que eles levam é uma vida boa. E a gente precisa mostrar para eles que eles estão cegos e que eles estão precisando de cura, que eles precisam enxergar a verdade. A gente precisa mostrar Deus para essas pessoas, mostrar o vazio de Deus que a vida delas tem.
mostrar a necessidade que elas têm de Deus e que elas mesmas muitas vezes não reconhecem. Chegam cegos para nós sempre. E a gente precisa ajudar essas pessoas a enxergar. E para isso a gente tem que estar atento. Chegam para nós pessoas mudas. Eu não falo muda a respeito de não conseguir falar. Muda a respeito de não conseguir pedir ajuda. Muda a respeito de não saber falar aquilo que ela sente, aquilo que ela necessita, de não conseguir colocar para fora. E a gente precisa tentar ajudar essas pessoas. Jesus curou a multidão. Vinha um atrás do outro, muita gente. E ele continuou fazendo bem, continuou fazendo bem. Tem dias em que bate uma pessoa na nossa casa e você conversa, você dá atenção. E aí quando ela sai vem outra pessoa e você faz a mesma coisa. E depois é outra pessoa. E aí alguém te liga e aí você gasta tempo com aquela pessoa no telefone. E é uma coisa atrás da outra, é uma coisa atrás da outra. O que são isso? São pessoas enfermas, são pessoas doentes. Pessoas que precisam de ajuda. E aí você vai rejeitar? Olha, eu já conversei com 2 pessoas hoje, não dá mais. Olha, eu já orei pelos pedidos de oração do grupo do WhatsApp. Não dá para eu ainda orar pelos pedidos de oração do caderno. Não dá ainda para eu orar pelas pessoas que chegaram aqui. Às vezes você pode ter acabado de fazer suas orações. Aparece um outro pedido. E aí você vai se negar a orar por esse outro pedido porque você acabou de fazer suas orações? A gente precisa estar atento para socorrer aqueles que estão necessitados. Muitos estão necessitados e não falam. E não sabem como pedir socorro, mas eles precisam de Deus. E eles reconhecem Deus em nós, por isso eles vêm até a gente. E a gente não pode virar as costas. A gente precisa tentar ajudar. E se você não sabe como falar, se você não sabe o que fazer, se você não sabe como direcionar, você pode indicar uma pessoa que você sabe que vai poder ajudar. Olha, eu não tenho como te ajudar em relação a isso, mas na nossa igreja tem a pastora Edmeia, que ela é muito boa para aconselhar, ela pode te ajudar. Olha, eu não tenho como te ajudar em relação a isso, mas nós temos aqui o presbítero Marco, que mora aqui pertinho, ele vai poder te ajudar. Olha, eu não tenho como te ajudar, mas eu vou orar por você. E aí você ora por aquela pessoa. E aí você liga para aquela pessoa constantemente para saber como ela tá, para saber como estão as coisas. Você continua orando por ela. Se você não sabe o que dizer para as pessoas, se você não sabe o que fazer, você pode indicar alguém que possa ajudar e você ore pela vida dessa pessoa. Se você não tem como, naquele momento, você pode fazer muito orando. Você pode fazer muito. As suas orações fazem um grande efeito. E a gente precisa se manter orando. A gente pode não saber o que fazer naquele momento. Mas a gente tem em nós quem sabe fazer o que precisa ser feito em qualquer momento. A gente tem Deus em nós. A gente tem Jesus. A gente tem o Espírito Santo que habita em nós. Então, por mais que você não saiba tomar as decisões em todos os momentos, por mais que você não tenha uma palavra em todos os momentos, ou às vezes você até tem, mas você não se sente seguro o suficiente, você tem o Espírito Santo em você. Se você não consegue abrir a boca para falar algo, ora por essa pessoa. Pede ajuda a alguém, mas não vira as costas para as pessoas que precisam de ajuda. Ainda que essas pessoas cheguem de uma maneira rude, às vezes de uma maneira grosseira, a primeira reação que nós temos é reagir da mesma maneira. A primeira coisa, né, que a nossa carne faz é também reagir de maneira rude. Mas as pessoas são como animais feridos. Quando um animal está ferido, ele ataca, ele fica arisco. Ele não consegue ser dócil porque ele está ferido. É algo que é feito naturalmente. E às vezes as pessoas chegam pra gente de uma maneira rude porque elas estão feridas. A gente precisa tentar entender, a gente precisa tentar se colocar no lugar do outro. E as pessoas que precisam de socorro, elas realmente precisam. E se a gente pode fazer algo por elas, a gente deve fazer. A gente vê em toda a história de Jesus, enquanto ele esteve aqui na Terra, ele só praticou o bem. E ele fez isso com quem merecia? Não, ele fez isso com todo mundo.
Se Jesus olhasse só para quem merece, nós não estaríamos salvos, porque a gente não merece. Jesus fez o bem para todo mundo. E a gente precisa tentar fazer isso. Tentar fazer o bem para todo mundo. É difícil, mas a gente precisa se esforçar. Porque Jesus é o nosso padrão principal. Jesus é o nosso objetivo, é a nossa meta. Tentar se parecer com Jesus o máximo que nós pudermos. Então a gente precisa olhar para o que Jesus fez. A gente precisa olhar para a vida dele aqui na Terra e tentar nos espelhar. Nós vamos conseguir ser 100% iguais? Não. Nós somos humanos, nós somos carne. A gente sabe que a gente não é perfeito. E Jesus não tinha pecado. Nós somos diferentes. Mas a gente precisa se esforçar ao máximo. E principalmente, como foi pregado em um dos nossos cultos, a gente precisa ser luz, a gente precisa fazer a diferença na vida das pessoas. E melhor maneira, não tem melhor maneira do que mostrar Jesus para essas pessoas, do que apresentar Deus para as pessoas. Porque se alguém precisa de uma bênção financeira, eu não tenho como fazer nada. Se alguém precisa ser curado, eu não tenho poder para curar. Se alguém precisa ser liberto, não sou eu quem liberto. Mas eu posso apresentar essa pessoa para quem tem a solução para todos os problemas dela. E isso realmente cabe a nós fazer. Isso faz parte do nosso ID. Faz parte do pregar o evangelho a toda criatura. E se as pessoas vão até você, buscando ajuda, buscando um socorro, tenha esse socorro para dar. Não seja mais uma pessoa que vai juntar com ela e só ficar reclamando da vida. Não seja só uma pessoa que vai juntar com ela e dar razão para ela quando ela fala mal de alguém. Não seja essa pessoa. Seja aquele que leva a cura. A cura pode não vir de você. A cura vem de Deus. Mas seja você alguém que leva a cura. Alguém que leva a transformação. Alguém que leva a mudança de vida. Seja você alguém que leva Deus para as pessoas. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, te agradecendo pela nossa vida, te agradecendo pelo seu agir, te agradecendo porque nós temos o Senhor na nossa vida, porque nós estamos contigo. E nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos capacita, Deus, nos enche cada vez mais e mais para que nós tenhamos algo do Senhor para falar para as pessoas. Nos enche, Deus, cada vez mais e mais para que nós tenhamos autoridade para orar pelas pessoas, para falar a sua palavra, para ensinar, Deus, para exortar quando for necessário. Em nome de Jesus, põe em nós amor, Deus, pelo próximo. Nos ajuda, Deus, quando alguém vier falar conosco de maneira rude, nos ajuda a colocar o amor na frente, Senhor. Nos ajuda a não responder da mesma maneira, a não reagir da mesma maneira. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a colocar no lugar do próximo. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar quando alguém precisa de ajuda, Deus. Nós sabemos que muitas pessoas não conseguem falar o que sentem, não conseguem falar o que precisam. Nos ajuda a reconhecer, Pai. Nos dê oportunidades para falar do Senhor e nos direciona, Deus, a como fazer isso com cada pessoa, até com aquelas pessoas, Deus, que são mais difíceis, aquelas pessoas que precisam do Senhor, mas que não querem ouvir. Deus, nos dá sabedoria, nos dá estratégia, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós temos o Senhor na nossa vida e nós não abrimos mão do Senhor. Nós sabemos o bem que o Senhor faz para nós e nós desejamos esse bem para as outras pessoas, Senhor. Então, nos ajuda a levar o Senhor para aqueles que precisam. Nos ajuda, Deus, a conduzir as pessoas à sua presença, a conduzir as pessoas à mudança de vida que o Senhor oferece, a transformação, a restauração, a libertação. Nos ajuda, Deus, a mostrar para as pessoas aquilo que o Senhor tem para elas, Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos um canal do seu fluir, que nós sejamos um canal do seu agir na vida das pessoas. Mas te pedimos principalmente, nos capacita para isso, Senhor. Nos prepara para isso, Deus, porque nós queremos fazer a sua obra, Deus. Nós queremos mostrar o Senhor para aqueles que precisam. Nós queremos levar a sua cura para as pessoas. Em nome de Jesus,
Nos encha de Ti cada vez mais e mais e nos ajuda a compartilhar com as pessoas aquilo que nós recebemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa ficar atento e ter calma e paciência para lidar com as pessoas que precisam de ajuda e que muitas vezes, como eu falei, apresentam os problemas delas de maneira rude, de maneira às vezes até agressiva. Que você tenha a direção de Deus para lidar com essas pessoas, principalmente com as mais difíceis. Amém? A paz.